Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E quem senta-se à mesa neste episódio é Yuri Salles, psicólogo e doutor em educação, para conversarmos sobre um jeito de ser. Yuri, seja muito bem-vindo de volta ao Axé. Pode Vir. Axé. Você que esteve aqui na nossa inauguração, né? O episódio número 1 foi sobre humanismo na era digital e que foi publicado no dia 12 de outubro de 2023. E agora, quase 2 anos depois, você retorna para a gente conversar sobre um jeito de ser. Sim. E esse é o título também de uma obra de um psicólogo chamado Carl Rogers, né? E, inclusive, nós estamos com ele aqui hoje na prateleira. Sim. O que um jeito quer dizer para ele, numa perspectiva psicológica? Tá, vamos lá. Primeiro, é ótimo estar aqui de novo. Nem parece que foi 2023, parece que foi quase ontem. Então, muito bom estar aqui acompanhado do Rogers junto com a gente. É complicado um pouco isso. Eu acho que para falar um pouco vou ter que contar a história em alguns elementos da abordagem centrada na pessoa, que é a abordagem que esse psicólogo Carl Rogers cria. A abordagem centrada na pessoa, quando ela surge no começo dos anos 40, ela está ali no começo da Segunda Guerra Mundial. E a grande questão do Rogers é sobre a liberdade. Como as pessoas podem ser livres, porque naquele momento, óbvio, estava totalitarismo, no caso do fascismo italiano e do nazismo alemão. Então, o Rogers norte-americano, está pensando como uma abordagem... Localiza para a gente as datas, mais ou menos. 1940, há controvérsias, mas entre ou 1940 ou 1942. 1940 é o nome a data que ele atribui de surgimento, final de 1940, e 1942 é a publicação do livro, que saiu aqui com o título Psicoterapia e Consulta Psicológica, que fala esse primeiro termo, que é o termo que ele usa no início e que vai designar o que é singular dele, que é não diretividade, ou seja, um aconselhamento não diretivo. Então, quando ele cria isso, ele está preocupado com a liberdade por causa desse contexto. E, para ele, os psiquiatras da época, mas também os psicanalistas norte-americanos, eles também, em alguma medida, não ofereciam liberdade para quem eles atendiam. Então, era para ele uma questão também de disputa de liberdade, só que dentro do espaço da psicoterapia. Por isso que ele foi um dos primeiros... Para quem não sabe o que é oferecer liberdade. Certo. Né, para um leigo que não conhece como a psicologia funciona. Explica para a gente o que é oferecer liberdade na psicologia. Certo. Na psicologia seria muito amplo, mas vou falar para o Rogers, que seria oferecer liberdade para ele. Seria uma escuta empática, no qual eu tentaria perceber os sentidos e a experiência do outro, como ele está vivendo ela, e não a partir de determinadas categorias pré-estabelecidas, seja da teoria, que diz, por exemplo, que uma pessoa... Ou, por exemplo, um diagnóstico, talvez seja mais fácil ver dessa forma. Um psiquiatra já tem uma série de categorias diagnósticas e ele enquadra. A ideia da liberdade é como é que eu, como terapeuta, conseguiria me aproximar da singularidade do outro e não encaixar a singularidade no outro em categorias que eu criei antes de encontrá-lo, antes da sessão, antes do primeiro contato. Então, como o profissional pode se aproximar da sua singularidade? Você que está nos escutando, o que existe singular, né, no teu ser? Então, vamos voltar lá para 1940. E aí, o que aconteceu? E aí ele tinha esse interesse, como é que eu posso oferecer liberdade? E aí a primeira ideia dele é, eu tenho que primeiro me contrapor àqueles que dentro da área, psicologia, psiquiatria, ou seja, saúde mental, na perspectiva dele, retirava a liberdade. Então, ele vai se contrapor a essa perspectiva e ele vai ir construindo aos poucos, esse nome Um Jeito de Ser não existe no início, mas ele vai construindo aos poucos essa ideia de um respeito à singularidade do outro, ao que o outro é,
para além daquilo que de novo, teoria ou os condicionamentos sociais dizem que eles são, até chegar no final, já mais tarde, nesse nome, um jeito de ser, que ele está falando muito mais da prática dele do que os clientes ou as pessoas, mas acaba servindo para os dois, para dizer como uma espécie de liberdade, um jeito de ser, ou seja, todas as pessoas têm um jeito de ser que eu não posso generalizar, universalizar. É de certa forma, é uma contribuição, um reconhecimento da diversidade que ele está tentando fazer com esse termo, um jeito de ser. A psicologia, não há uma psicologia universal, mas singularidades. Ele se diferencia ou se aproxima do que popularmente se diz, esse é o meu jeito de ser? Essa é uma boa pergunta. Ele se aproxima nesse sentido, de que esse é meu jeito de ser como uma singularidade, mas também, em algum sentido, ele se distancia, porque para ele um jeito de ser é um jeito de ser da autenticidade. Não é um jeito de ser de qualquer forma. Muitas vezes hoje um jeito de ser, esse é meu jeito de ser, ele é usado em dois sentidos. Um primeiro, de uma ideia de sinceridade, ou seja, posso falar o que for, posso fazer o que for, porque é meu jeito. Então eu tenho legitimidade. E não era a perspectiva dele, ele entendia que a singularidade de uma pessoa sempre se vinculava com a singularidade de outra pessoa. Então não havia essa legitimidade individual, ela era sempre relacional. Então, essa é uma diferença muito importante. Bastante, bastante. Porque isso distingue dessa ideia individualista. Esse é meu jeito de ser. Porque esse é meu jeito de ser, ele é muito impetuoso, né? O ímpeto. Eu sozinho, indivíduo, sou assim. Exato. Mas você diz que isso é relacional para ele. Exato. E isso. Aí como é que entra a autenticidade? Autenticidade, porque para ele, o que ele chama de autenticidade é a expressão daquilo que é mais verdadeiro no ser total da pessoa, que ele chama de organismo. A gente não precisa entrar nos conceitos, mas ele chama de organismo. É uma ideia de um ser que é total, não é só mente, não é só a identidade, não é só os sentimentos e as sensações, é tudo isso combinado. Quando há uma expressão de todos esses elementos combinados, essa é uma expressão autêntica. Então, muitas vezes nós usamos hoje a ideia de esse é meu jeito de ser para sustentar, por exemplo, uma identidade fixa, rígida. E para ele isso não era autenticidade, isso é só pegar um pedaço do que nós somos e ficar repetindo e querendo legitimidade em nome desse jeito de ser. Para ele, o jeito de ser, ele era esse todo, e sendo todo, ainda tem esse adicional, ele sempre era flexível, sempre era fluido. Por isso também um relacional, vai se construindo como a água. A água ela vai se adaptando e se transformando na medida em que ela vai tocando os objetos, a vida ao redor dela. Então, sempre era relacional, porque essa totalidade era sempre fluida e ia se construindo nas relações. Então, o grande esforço dele sempre foi descristalizar aquilo que se tornou rocha, tornou-se rigidez. Sim, sempre foi, sempre foi. Mesmo que, com isso, a gente também tenha que fazer uma ressalva de que, na época dele, era a grande questão. Ele olhava o totalitarismo como esse processo político e social que enrijece as subjetividades. E ele queria o contrário. Há um processo atual que a gente tem que relativizar ou refletir sobre isso, no qual a gente não está mais no totalitarismo que quer enrijecer. Na verdade, se quer flexibilizar, transformar em fluido. O neoliberalismo quer isso. E é uma outra forma de apropriação da subjetividade, mas não da forma como acontecia nos anos 40, nos anos 30, de um outro modo. Então, também acho sempre importante, quando eu falo sobre isso, dizer assim, o Rogers queria a fluidez, mas a gente tem que repensar o que é a fluidez hoje, porque a ideia de fluidez está sendo também capturada por essa ideia de, por exemplo, trabalho. Qual é o horário de trabalho? Não, eu sempre estou trabalhando, é fluido, são os meus projetos. Eu quero voltar para essa temática daqui a pouco, acho importantíssimo esse resgate histórico que você faz. E hoje nós estamos conversando
com o psicólogo e psicoterapeuta Yuri Salles. Ele que trabalha em consultório clínico, numa perspectiva centrada na pessoa. É uma perspectiva criada por um norte-americano chamado Carl Rogers. E nós estamos conversando hoje sobre um jeito de ser. Yuri, nessas décadas que você já se dedica, né, à abordagem centrada na pessoa, quais são as principais contribuições que você percebe que o Carl Rogers deixou para a vida humana, para a existência humana? Sim. Eu acho que essa ideia dele de focar na relação, e isso acontece é muito presente na psicoterapia, nessa contribuição, mas eu acho que vai além. Ele próprio trabalhou além, trabalhando com grupos, com mediações de conflitos entre grupos de etnias diferentes, raças diferentes, estados em guerra, né? A gente está passando por um momento de inúmeras guerras, né? Então ele tinha essa preocupação de como essa ideia da relação, do diálogo, ele poderia transcender a psicoterapia, que foi onde começou. Então acho que um primeiro elemento é esse da relação. Também a ideia de compreensão empática ficou muito marcado. Hoje em dia também é muito comum diversas abordagens, mesmo que não seja da abordagem centrada na pessoa, comunicarem que a empatia é um elemento essencial, mesmo que não seja dos conceitos, ou seja, não seja advindo do conceito do Rogers, mas é parte desse grande disputa dele. Por quê? A empatia é um processo criativo de se mudar para a experiência do outro, tentar sentir ao máximo que o outro está sentindo. Isso exige uma liberdade e disponibilidade para ir aonde o outro está, algo que é muito necessário hoje em dia. Cada um está no seu lugar e não quer sair desse lugar. De novo, a coisa é o meu jeito de ser, não vou me mover daqui. E é criativo porque está pressupondo já que quando eu for, eu não vou encontrar o outro, já vai ser o outro comigo. Então, eu tenho que ir criando símbolos, ideias, metáforas, nomes que me possam chegar o mais próximo possível do que o outro é, mas sempre vai estar me envolvendo nesse processo de tentar palpar o que é aquilo, que é sempre estranho, é diferente porque não sou eu. Vai estar sempre convidando você a se mudar de um determinado lugar. Exatamente. Um lugar de conforto, um lugar de identidade. E alcançar um outro lugar que outra pessoa habita, ou outras pessoas, né? Pode ser um grupo. Então, não só eu me locomovo de onde eu estou, mas eu tento ao máximo me aproximar do outro. Acho que isso continua sendo para mim uma ideia potente. Isso me parece tão atual e necessário, né? No mundo que a gente está vivendo. Eu acho que sim. Acho que sim. Tanto nessa questão que eu estava falando, guerras, conflitos, a gente está vivendo um período que, em certos sentidos, retoma a origem da abordagem centrada na pessoa, que é os anos 30, onde vai surgir totalitarismo, fascismo. Então, a gente está revendo isso de outro modo. Então, é como se fosse uma espiral histórica. Nós estamos em outro andar, mas no mesmo, na mesma verticalidade, digamos, da época dos anos 30. Uhum. Então, do mesmo jeito que ele criou essa ideia para dar conta daquilo, acho que essa ideia, ainda que mereça atualizações, transformações, ela é potente para hoje. E é potente para hoje para entender as relações humanas em geral, as psicopatologias, os processos criativos também. Então, acho que ela tem uma capacidade bem significativa de amplitude, de potência para a gente utilizar hoje em dia, que muitas vezes não é usado, mas está lá como potencial, como diria o próprio Rogers. Está disponível. Está disponível. E a gente vai agora, então, para um intervalo literário, quando a gente pede ao nosso convidado que traga algum livro de qualquer gênero literário para sugerir para vocês que estão nos acompanhando. E eu vi que o Yuri Salles trouxe não um, mas 2 livros. Quais são? Não consegui me decidir, então vamos lá. Um primeiro é esse, Tu mostra aqui pra gente, Maura Lopes Cansado, é o nome da autora, Hospício é Deus. Esse livro aqui ele foi escrito por uma autora, eu não conhecia, ela teve uma breve passagem na literatura, escrevendo para jornal, mas a grande questão dela é que é um diário, esse livro é um diário dela, dos momentos, um trecho
dos momentos de internamento dela em hospital psiquiátrico. Então é bem interessante para ver como o jeito de ser, o modo muito específico dela de, ao mesmo tempo, ser muito sagaz com o que está acontecendo dentro do hospital psiquiátrico. Então ela é muito analítica e a gente imagina que as psicopatologias tiram a capacidade das pessoas de pensar e a gente vê que não. E, ao mesmo tempo, quanto ela pode não conseguir enxergar, pelo nosso ponto de vista, algumas coisas que nos parecem óbvias. E aí cria esse mundo muito particular dentro de uma instituição que não existe mais do jeito que existia antes, mas também ainda continua existindo, essa de cerceamento da liberdade, de um certo totalitarismo. Então, é um livro muito interessante para pensar a psicologia, mas também como literatura. Então, para quem nos está acompanhando por áudio, o título é Hospício é Deus, da Maura Lopes Cansado, publicado pela Companhia das Letras. Isso. E um outro se chama Autobiografia do Algodão, que é um livro bem interessante, é dessa autora Cristina Rivera Gaza, que ela tem escritas muito bacanas também. Ela propõe uma coisa chamada necropolítica, que é uma ideia de a gente escrever com os mortos, com os nossos mortos, ou seja, escrever a partir não só de nós próprios, indivíduos, mas das gerações e aquilo que veio antes. Então, esse livro ele constrói a história da família dela, mas, ao mesmo tempo, ela vai mostrando como a história da família dela tem tudo a ver com ela, com o México, atualmente ela é mexicana, apesar de morar nos Estados Unidos, e com elementos que não são seres humanos, né? Com o algodão, por isso a autobiografia do algodão. Não existiria a história da família dela sem o algodão, sem o rio, que em determinado momento vai contar como um rio vai transformar a história da vida. Então é bem bacana e ela mistura ensaio, reflexivo, ficção, memórias. Então um livro múltiplo, então, que só poderia ser escrito por ela. Um jeito de ser, de certo modo, também. Então, essa é a segunda sugestão do Yuri Salles, o livro Autobiografia do Algodão, da escritora mexicana Cristina Rivera Garza, publicado pela Autêntica. Obrigado, Yuri, pelas sugestões. E agora eu vou voltar para aquela temática que nós interrompemos. Você tem se dedicado ao estudo dessa genealogia histórica, né, das ideias do Carl Rogers. Quais foram as tuas principais descobertas até agora? Eu acho que a principal, que parece talvez óbvio quem esteja escutando, porque eu construí a minha fala a partir disso, mas que a origem do pensamento e da prática dele tem a ver com esse contexto histórico da guerra e do pós-guerra, né? Da reconstrução que vem do pós-guerra. Isso dá uma historicidade, como você falou, e dá também uma atualidade, porque, como a gente falou, também está acontecendo algo semelhante aqui. Então, a gente vai entendendo como conceitos de empatia, conceitos de aceitação positiva e incondicional, são conceitos que orientam a prática, por exemplo, a minha, como psicoterapeuta centrado na pessoa, eles não podem ser dissociados de discussões que estavam acontecendo na época de controle de massa, dos novos meios de comunicação, do totalitarismo. Tudo isso estava perpassando. Então, trazer essa história de volta, porque ela foi esquecida, de certo modo. A maioria das pessoas que trabalham com a CP esqueceram isso, não retomam isso. Esqueceram esse marco histórico? Sim, sim. Ou falam como algo meramente a história da escola, que a gente vê na escola, não sei se ainda, mas na minha escola, que era tal ano aconteceu tal coisa, meramente marcação de datas, mas não compreendendo qual é o significado disso. Qual é o significado? Porque quando a gente vai vendo qual é o significado, a gente vai tendo, inclusive acompanhando historicamente, a gente vai tendo surpresas, como quais? Os defensores da liberdade, em termos de gerações, né? Dos anos 30 e dos anos 40, se tornam os hippies dos anos 60, dos anos 70, e os hippies dos anos 70 e dos anos 70 se tornam os conservadores dos anos 80 e dos anos 90. Não todos, obviamente, mas há uma linha
que parece absurda quando a gente vê, mas que tem a ver com essas mudanças dos anos 80 para os anos 90 do neoliberalismo, no qual as ideias de liberdade vão sendo carregadas para a liberdade do indivíduo, e aí vem o jeito de ser, por exemplo, dizer: eu posso tomar ou não tomar a vacina. Isso é só uma escolha minha. Isso já é século XXI. Isso já é século XXI. E está na linhagem dos hippies que estavam falando para a gente coisas completamente diferentes. Mas não. Então, a gente vai percebendo como na sociedade isso vai se transformando e uma parte vai perdendo, mas uma parte continua em algo completamente diverso, e como a abordagem centrada na pessoa vai ganhando recursos para poder enxergar isso, a atualidade, mas também enxergar essas transformações nos outros e nela própria, porque originalmente o termo "um jeito de ser" do Rogers foi usado para compreender os praticantes da abordagem centrada na pessoa. A ideia dele era assim: se eu não posso definir quem faz a abordagem centrada na pessoa por uma técnica, por um uso de teoria, por uma instituição, porque tudo isso para o Rogers traria uma perda de liberdade, eu definiria por um jeito de ser. Então ele primeiro usa como uma marcação para nós e depois diz: mas isso também é um jeito de ser que vai estar no cliente, vai estar na família, é algo que a gente pode construir com todos. Então, retomar isso permite que a gente compreenda a família hoje, a família antes, e o que é essa família, por exemplo, que chega adoecida dentro dos consultórios. E como a gente faz parte dessa história, porque os nossos conceitos também fizeram parte desse processo de mudança do que era família, vamos dizer, libertária dos anos 60, e a família neoliberal, que vai surgir como uma célula fechada, fora da comunidade, nos anos 90. Então, para mim, o principal foi ganhar recursos para interpretar, entender e sentir a ideia de empatia, ou seja, ter uma capacidade de empatia maior com as pessoas e os fenômenos que acontecem na atualidade. Então, essas tuas pesquisas nos permitem compreender, por exemplo, o fascista de hoje. Elas se aproximam. É um tema muito complexo, várias pessoas estão tentando entender, mas ela cria pontes para a gente começar a pensar isso. Porque é a origem. Então, a ideia do fascista seria essa ideia, vamos dizer, de modo geral, para o Rogers, de alguém que perde a liberdade. E perde a liberdade por um tipo de imposição que acontece pelas instituições e pelas pessoas. E aí a gente pode ver agora que tipos de instituições estão impondo o quê? E qual é a singularidade dessa imposição? Porque não é a mesma coisa que está sendo imposta lá e aqui. E o modo como é imposto, novamente, neoliberalismo. A gente não está falando mais de algo que vai ser dito, você tem que fazer e acabou. É o que vai ter aqui na Maura Lopes Cansado, né? Ela vai dizer assim, como os psiquiatras chegam e digam: vá, fique trancado, você vai estar trancada 10 dias porque você desobedeceu. Neoliberalismo não é isso. É como é que você se engaja por você mesmo, entendendo que é um projeto seu, algo, ou que isso faz sentido para você, mas que, na verdade, tem a ver com uma ideia de produtividade geral e que alguns lucram mais do que outros. E aí vai ter a sociedade do cansaço. Então, há modos diferentes. Mas isso me aproxima de entender como isso acontece e como é que hoje o fascismo tem a ver também com essa sociedade do cansaço, como as pessoas elas estão sem esperança de encontrar uma outra forma de vida e muitas delas vão para aquilo que parece ser o diferente. Então, acompanhando essa tua árdua caminhada pela pesquisa, nós percebemos que avanços teóricos são possíveis para abordagem centrada na pessoa. E necessários. Ia complementar com isso. São possíveis e necessários. Se a gente não fizer esse avanço, aquilo que eu estava falando de potencial vai se perdendo. Vai se tornando só uma doutrinação. Você vai dizendo, seja empático, seja empático. Mas aí alguém pergunta para você, mas como ser empático hoje? O que é ser empático hoje?
o que é a experiência hoje e eu não tenho nada para dizer para ela, isso não é ensino, isso não é uma construção conjunta, isso é doutrinação. Sim. Então, é necessário para que a ACP, a abordagem centrada na pessoa, saia desse lugar que em alguns momentos, em alguns nichos, ela acaba indo de doutrinação, porque ela era e é muito maior do que isso. Ela é capaz de algo muito maior do que isso. Então, sim, está lá como potencial do passado e o passado sempre ilumina o futuro. Então, também é algo que eu fui descobrindo. Eu fui voltando para o passado e cada vez que eu voltava para o passado, eu descobria algo novo para o presente e para o futuro. Então, esse processo ele é contínuo, ele é no tempo. Voltar para o passado permite o futuro. Vamos voltar para o passado, então, para a gente reconstruir. É necessário. Você pode anunciar para a gente, nesse final de episódio, dos teus avanços teóricos que você tem feito? De pensar a abordagem centrada na pessoa agora, no século XXI? Sim. Teve essa reconstrução histórica, mas eu também estou tentando pensar a abordagem centrada na pessoa como essa relação, mas não só entre indivíduos, mas entre grupos que entendem a realidade de forma diferente. O Rogers pensava como psicoterapeuta muito dentro de indivíduos, mas a época dele permitia isso, porque é a época que na história é chamada dos 30 Gloriosos, que vai de 45 a 75, que é a maior parte dos escritos dele. Por quê? Porque todo mundo estava concordando do que era o mundo, para onde ele estava indo, o que a gente tinha que fazer. É o período de paz, né? Mais ou menos paz. Tem Guerra Fria, mas é fria, enfim. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente está vendo vários modos de viver a realidade entrando em conflito, inclusive sobre o que é o indivíduo. Indígenas ou etnia indígenas que dizem que o indivíduo é uma coisa e a comunidade é uma coisa, quilombolas que dizem de outro jeito, culturas que dizem de um jeito e outros, a própria ciência se degladiando muito mais abertamente entre si. Então, como usar a empatia para escutar não apenas as pessoas, mas um sussurro da realidade que ultrapassa as pessoas. Isso ainda é muito inicial, muito conceitual, mas eu consigo também já enxergar isso dentro da psicoterapia a partir das pessoas de diferentes contextos que chegam dentro do consultório. Como a gente sai do indivíduo, mesmo o indivíduo em relação, para pensar as realidades em relação. Esse talvez seja o mote mais geral que eu estou, nesse momento, trabalhando e pensando. Então, este foi o episódio com Yuri Salles, psicólogo, psicoterapeuta, doutor em educação. Agradecemos imensamente por teu retorno e ficamos esperando o teu livro com todas essas ideias reunidas. Sim. E você acompanhou hoje, então, mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E 2 vezes por mês, nós conversamos aqui sobre arte, cultura, literatura e saberes diversos. Escreve para mim, quero saber sobre as tuas ideias, as tuas reações, no @podevir o podcast.